Na aula, a gente começou a aula passada falando da parte introdutória, agora a gente vai falar das reações anabólicas. Quando a gente fala de reação anabólica, a que vocês mais conhecem, que a gente mais fala, é a fotossíntese. E daí a fotossíntese, ela tem duas grandes etapas, né? A fase clara e a fase escura. Certo, fase clara depende da luz, fase escura não depende da luz, não é bem assim. A fase clara depende diretamente da luz e a fase escura depende indiretamente da luz. A fase clara depende diretamente da luz e daí na fase clara vai acontecer a fotólise da água, a quebra da água na presença da energia solar, na presença da luz, e daí como consequência vai liberar o gás oxigênio. E na fase clara também vai acontecer a fotofosforilação. Fotofosforilação quer dizer adicionar um fosfato na presença da luz, ou seja, a produção do ATP. A ATP é esse que vai ser consumido aqui na fase escura, certo? Então, quando a gente fala de fase clara e fase escura, não é que a fase escura não depende da luz, depende de forma indireta. Na fase escura, o que é que vai acontecer? O gás carbônico vai sofrer a redução, vai se reduzir e dar origem à molécula de glicose. Além disso, também vai ter como consequência a produção da água, tá? O que acontece na fase escura também, consumo do ATP produzido na fase clara, e o NADPH, que foi reduzido na fase clara, vai transportar os elétrons e os hidrogênios até a fase escura. Onde que acontece a fase clara? Nos tilacoides, nas membranas internas do cloroplasto. Onde que acontece a fase escura? No estroma do cloroplasto, ok? A gente vai detalhar agora um pouquinho o que seria essa fase clara e a fase escura. Quando a gente fala de fase clara, a fase clara se dá por duas alternativas, a fotofosforilação cíclica e a fotofosforilação acíclica. Quando eu falo de fotofosforilação cíclica, é uma fotofosforilação que acontece com um único fotossistema, chamado fotossistema 1. Certo, o que é fotossistema? Fotossistema nada mais é do que a organização dos pigmentos que são responsáveis por absorver energia solar. Que pigmento? Clorofila. Existem vários tipos de clorofila. As que vão compor o centro de reação, digamos assim, a parte principal, o que vai comandar ali a absorção da energia luminosa, são as clorofilas do tipo A, um par de clorofilas A, certo? E daí o fotossistema seria essa organização do centro de reação com os demais pigmentos acessórios. Fotossistema 1 vai ter a clorofila A com pico de absorção máxima ideal no comprimento de onda de 700 nanômetros. Por isso que a gente chama de P700, ok? E por que ela é cíclica? Porque quando essa clorofila A ela é estimulada pela energia luminosa, ela vai liberar elétrons. Esses elétrons vão sair dessa clorofila A, vão passar por uma cadeia de transportadores de elétrons e vão voltar para ela. Por isso que é cíclica. E daí o que acontece quando os elétrons passam por essa cadeia de transportadores de elétrons? Vai poder liberar energia. A energia é essa que vai ser usada para compor o ATP, adenosina trifosfato, ou seja, fotofosforilação. Acrescentar um fósforo no ADP para se transformar em ATP. Ou 7, então quer dizer que a fotossíntese produz ATP, pensei que fosse na respiração celular. A fotossíntese produz ATP na fase clara, mas não tem saldo energético, porque o ATP que é produzido na fase clara vai ser consumido na fase escura, ok? Então não tem saldo energético. A fotofosforilação acíclica, qual é a diferença? Se uma é cíclica e os elétrons voltam para o mesmo fotossistema, a acíclica é porque os elétrons não voltam para o mesmo fotossistema. E daí a gente vai ter dois fotossistemas envolvidos, o fotossistema 1 e o fotossistema 2. Qual é a diferença deles? Tem um par de clorofilas A? Tem. Só que no fotossistema 1, como a gente já disse, a clorofila A tem o pico de absorção ideal no comprimento de onda de 700 nanômetros. Enquanto que no fotossistema 2, a clorofila A tem um pico de absorção no comprimento de onda de 680 nanômetros. Vamos dar uma olhadinha aqui o que acontece. Dá uma olhada aqui, fotossistema 2. O fotossistema 2, ele vai ser estimulado com a energia solar, com a luz. Vai liberar elétrons. Os elétrons vão passar por uma cadeia de transportadores de elétrons. Isso tudo, quando ele vai passando por essa cadeia de transportadores de elétrons, vai liberando energia e produzindo ATP.
E daí os elétrons vão retornar. Os elétrons que saíram desse fotossistema 2, eles vão ser captados pelo fotossistema 1, que também foi estimulado pela luz e também liberou elétrons. E esses elétrons do fotossistema 1 já tinham saído, estão passando por uma cadeia de transportadores de elétrons, certo? E daí eles não voltam para o fotossistema 1. O que é que vai acontecer? Eles vão ser captados pelo NADP+, ele vai ser reduzido em NADPH mais H+. E de onde vem esses prótons H+? Vem da fotólise da água. A molécula da água ela vai ser quebrada na presença da luz, com a liberação de prótons, oxigênio e elétrons. Então, os elétrons que saíram do fotossistema 2, eles vão, na verdade, chegar no fotossistema 1. Ou 7. E vai ficar faltando elétron aqui no fotossistema 2? Não. Quem vai repor esses elétrons são os elétrons que são liberados aqui da fotólise da água, que também é conhecida como reação de Hill, ok? E daí, por último, vamos falar da fase escura. Se lembrando que a fase clara também é conhecida como fase fotoquímica, porque depende diretamente e também de forma indireta. Não, na verdade, a fase clara depende diretamente. E a fase escura depende de forma indireta da luz. E daí a gente chama de fase química, tá? Fase escura ou química. O que acontece na fase escura? É o que a gente chama de fixação do carbono. Ou seja, o carbono vai ser reduzido para poder se transformar em glicose. Quando eu falo fixação do carbono, eu estou me referindo ao fato de que o carbono que está lá no meio abiótico vai passar a compor moléculas orgânicas dentro do corpo dos seres vivos. É a fixação do carbono no corpo dos seres vivos, ok? Esse ciclo das pentoses, ou ciclo de Calvin-Benson, é o que acontece na fase escura. Por que ciclo das pentoses? Porque ele vai começar com uma pentose muito conhecida, chamada ribulose bifosfato. Essa ribulose bifosfato é uma pentose, é um açúcar de 5 carbonos, que vai reagir com gás carbônico. São 3 moléculas de ribulose bifosfato reagindo com 3 moléculas de gás carbono. E daí vai formar 3 moléculas de uma hexose, de um açúcar com 6 carbonos. Só que esse açúcar é bastante instável, ele logo se rompe. E essas 3 moléculas de açúcar com 6 carbonos vão dar origem a 6 moléculas de açúcar com 3 carbonos. Calma, calma, calma. Não é tão confuso assim não, você vai conseguir raciocinar, anota aí para caderno. Essas 6 moléculas desse açúcar com 3 carbonos é o que a gente chama de fosfoglicerato, ou PGA. E daí esse PGA, ele vai sofrer aqui, ó, a absorção do grupo fosfato vindo de 6 ATPs que foram produzidos lá na fase clara. Então, o PGA se transforma em moléculas de bifosfoglicerato, porque vai ter agora 2 grupos fosfatos. E daí o que é que vai acontecer? A transformação dessas moléculas a partir da captação dos elétrons hidrogênios em 6 moléculas de gliceraldeído fosfato, que é o que a gente chama de PGAL. Esse gliceraldeído fosfato, dessas 6 moléculas, uma vai se direcionar para a produção da glicose e, na verdade, de outros compostos que a gente chama de produtos finais, né, da fotossíntese, que são os açúcares. Os açúcares podem ser armazenados na forma de amido e dentre outros, né? E daí as outras 5 moléculas de gliceraldeído fosfato, PGAL, vão continuar o ciclo a fim de restaurar as moléculas daquela pentose chamada ribulose bifosfato. E o que acontece para essa regeneração é o consumo de mais ATP, mais 3 moléculas de ATP, tá? Então, essas 5 moléculas de gliceraldeído fosfato vão precisar de mais 3 aqui, ó, moléculas de ATP, vai consumir essa energia e sofrer a fosforilação e vai poder regenerar, restaurar o açúcar, a pentose chamada ribulose bifosfato. E daí começa tudo de novo, por isso que é um ciclo, tá? Então, da cada 6 moléculas de gliceraldeído fosfato, uma sai desse ciclo e se destina para a produção dos açúcares. E o resto continua no ciclo, restaurando a ribulose bifosfato, que vai reagir com o gás carbônico e vai formar as 3 moléculas de açúcar com 6 carbonos, que se quebram, formam 6 moléculas de açúcar
com 3 carbonos cada um. Se aqui eram 3 moléculas com 6, aqui são 6 moléculas com 3 carbonos. 6 moléculas com 3, o fosfoglicerato, PGA. E daí o PGA sofre aqui, ó, a absorção de um fosfato se transforma em bifosfoglicerato. Vai sofrer aqui a absorção de elétrons e hidrogênios, formando PGAL. O PGAL, que é gliceraldeído fosfato, um se direciona para a produção dos produtos finais e os 5 regeneram, restauram todos os açúcares chamados de ribulose e bifosfato, aquele açúcar de 5 carbonos. Não é tão confuso quanto pensa. O que precisa fazer é exercitar. Anota tudo isso no teu caderno. Ciclo do Calvin-Benson ou ciclo das quintoses é a fase escura. Não se aperreia que a gente vai praticar um pouquinho, tá bom? Espero que tenha entendido. Abraço.